Muitas das vezes, a gente abre um site web, vamos imaginar aqui um exemplo, um site de notícia, que geralmente são sites bem compridos, assim, um menu bem grande, para só depois virem os links, né, de cada notícia em si. E quando a gente clica na notícia dessa, o que acontece? Ele abre a notícia, mas muitos, assim, existem princípios de acessibilidade que são feridos, que são facílimos de resolver. Basicamente, quando a gente abre um site desse de notícia e a gente clica no link para ler alguma notícia, o que a gente espera encontrar assim que a gente clica no link e a página abre, é um subtítulo, é um cabeçalho ali, é um subtítulo de qualquer nível, seja nível 1 ou nível 6, né? Por quê? Porque quando a gente utiliza leitor de tela no nosso computador, nos nossos smartphones, o leitor de tela ele apresenta mecanismos, né, atalhos ali, para a gente poder, se é no celular, ele oferece gestos específicos. Se é no computador, no teclado ali, tem teclas de atalho, letras do teclado, né? Para a gente poder estar navegando ali pelas diversas estruturas da página, pelos elementos da página. Então, assim, se eu abro uma página, eu dou Enter para ler uma notícia. E ele abriu a página, o que eu espero é apertar a letra H de read, né, de cabeçalho, e ele passar, e ele me jogar imediatamente no primeiro ali subtítulo que ele encontrar, independente do nível, tá? Daí para frente, o que eu vou fazer é o quê? Utilizar a setinha para cima e para baixo, ou tab, né, enfim, para navegar pelos elementos que estão após esse subtítulo. Então, assim, eu já vou ter passado por todo o menu de uma vez só. Agora, se não tivesse o subtítulo ali, e muitos sites não têm, então boa parte dos problemas se resolvem assim, tá? Ou seja, é algo bem simples que o W3C já prega, já fala há muitos anos, já há muito tempo, tá? E muita gente não segue. Quando isso acontece, quando não se segue esse princípio, a gente abre uma página dessa, a gente não encontra algum subtítulo, a gente tem algumas opções. Ou a gente desce com as setas pelo menu enorme até achar o que a gente quer, o texto que a gente quer, ou seja, a gente vai perder um tempo muito grande, a gente deixa de ser produtivo nessa página. Ou a gente, se a gente conhecer a página minimamente ou tiver alguma experiência, a gente usa o recurso de busca do navegador, né, para poder buscar ali pelo título da notícia e tentar achar por ali e continuar a navegação do ponto que foi localizado. Mas isso não deveria ser preciso, né? Via de regra, toda página nova que se clica e ela abre deve conter um subtítulo. Com isso, a gente não está favorecendo apenas questões de acessibilidade, não, tá? Porque a acessibilidade não é um favor que se faz. A acessibilidade é uma forma de você atrair pessoas dos diversos tipos para acessar o seu produto. Então você ganha mais dinheiro com isso. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que não é favor nenhum que é feito a pessoas deficientes, tá? E com isso, pessoas você vai conseguir lucrar mais. E o que acontece? A gente deixa de ter muita prática nesse site por conta da simples falta de um subtítulo que pode ser resolvido facilmente. Então, como eu estava dizendo, via de regra, toda página nova precisa ter um subtítulo, seja de nível 1 ou nível 6, vai depender do contexto. Você vai, com isso, além de questões de acessibilidade, o próprio Google, né, questões de SEO do Google, vai favorecer a sua página nos resultados de acordo com os termos buscados. Se o Google encontrar uma página sem cabeçalho, sem subtítulo, e uma página devidamente ajustada com esses subtítulos, nos resultados de busca vão ser, vai ser dado preferência à sua página, ao seu site. Então, o Google está ligado diretamente nisso também. As questões de SEO do Google, que tanta gente luta para poder ter relevância, se atinge também dessa forma. Tá? Isso tem um grande peso nos resultados do Google. Uma outra coisa também que eu vejo muita gente fazer é achar que a gente resolve todos os problemas de acessibilidade utilizando o iArea. Tá? O iArea é um recurso incrível, nosso amigo, tá? Precisa ser utilizado sim, mas no contexto correto, nos cenários específicos para o qual ele necessite ser usado. A gente não pode achar que qualquer problema de acessibilidade eu vou resolver simplesmente aplicando uma propriedade, um atributo iArea no HTML. Não. Na maioria das vezes, simplesmente seguir a semântica correta já vai resolver o problema. Tá? E o que é essa semântica correta que eu falo tanto? Se há um campo de formulário, ele precisa ter um rótulo, ele tem que ter um label.
Você não pode simplesmente criar um campo de formulário sem orientar o usuário no que é que ele tem que digitar. Se é um nome, se é uma data de nascimento, tá? Se é uma imagem, ele tem uma tag alt, um atributo alt para colocar uma descrição na imagem. Mas observação, tá, gente? Não é uma tag alt só para dizer que tem, não. Não é colocar a tag alt igual a abre aspas, fecha aspas, ou seja, uma tag com uma propriedade preenchida com um conteúdo vazio. Isso não adianta, tá? Então, é utilizar de forma consciente, seguir, procurar entender, conhecer e respeitar e seguir, colocar em prática as regras de semântica do HTML e muitos dos problemas com isso já vão ser resolvidos. E quando precisar usar o iArea, aí sim a gente usa, tá? Mas se você está criando um botão, se ele é um botão originalmente, se o papel dele, o role dele é ser um botão, e ele tem um texto entre as tags de abertura e fechamento desse botão, automaticamente esse botão já é acessível e já está nos devidos parâmetros. Não precisa se fazer mais nada, claro, assim. A menos que você precise dar algum aspecto ali a nível de coloração, de contraste, aí tudo bem, para atingir pessoas com daltonismo, pessoas com baixa visão e afins. Mas a nível de leitor de tela, tá? A parte de navegação mesmo, de interação com a página, você não precisa fazer mais nada. E eu vejo gente falando que precisa utilizar no botão o atributo area traço label e colocar um texto para esse botão. Não precisa, porque a própria tag de botão ela tem abertura e fechamento, menor que button, maior que, menor que barra button, maior que, e entre essas tags já vai o texto do botão. Tá? Então não precisa de mais nada a nível de atributo. Tá bom? Então é essa consciência, é esse conhecimento que eu quero estimular aqui e esse poder de decisão que a gente pode passar a ter a partir de então. Né? Cada um fazendo sua parte, de grão em grão, né? A gente chega lá. Né? Cada um dentro do possível com os conhecimentos técnicos que tem, com os conhecimentos de engenharia de software, de boas práticas, de UX, né? Se fala muito de UX nos dias de hoje, mas a turma fala muito de UX, mas esquece que a acessibilidade caminha de mãos dadas com experiência do usuário, né? UX. E o que eu vejo muita gente falar a respeito de experiência do usuário tem muito a ver com colorir as páginas de acordo com, assim, o estímulo visual que isso causa no cérebro da pessoa, para estimular a pessoa a clicar em alguma coisa. Se é uma página de venda de algum produto, a turma incentiva muito a utilizar UX, né, para fazer a pessoa clicar no botão de comprar. Ela não vê aquele botãozinho ali escondido que cancela uma operação, ou ela não vê um botão que faz a pessoa comprar utilizando cashback ali, ou utilizando pontos de programas de fidelidade, né, para estimular a pessoa a comprar utilizando dinheiro mesmo, cartão de crédito, fazer o pagamento de forma tradicional. Então, assim, essa é uma das formas, né, de se usar. Mas uma boa experiência do usuário vai permitir que qualquer pessoa, com deficiência ou não, possa ter uma boa navegabilidade, uma boa utilização do seu sistema, seja ele um site ou um aplicativo mobile. Tá? Então, não dá para separar acessibilidade de experiência do usuário. Tá? Se está fazendo isso, o seu produto ele é qualquer coisa menos acessível e com nenhuma ou pouquíssima experiência do usuário. Tá? Então, vamos passar a levar isso mais a sério. Nós que somos desenvolvedores, que já atuamos, vamos passar a nos meter mesmo no front-end, nos layouts que estão sendo construídos, orientar o pessoal de design, que são eles que constroem o protótipo das páginas, que vai ser depois levado para o desenvolvedor ou os desenvolvedores front-end codificarem. E eles vão codificar de acordo com o conhecimento que eles têm e de acordo com o que a equipe de design projetou. Então a gente já tem que ir na raiz ali. Tá? E na raiz no pessoal de design e na raiz também no pessoal que vai desenvolver, dizendo, olha, isso aqui está errado, vamos colocar um subtítulo aqui, ou então vamos utilizar uma tag aqui, o iArea, nessa parte, ou então não vamos utilizar, está usando, mas vamos tirar, por essa razão e outra. Tá? É a gente também se meter, passar a analisar, no bom sentido da palavra se meter, né? Tudo com cautela, com humildade, com conhecimento técnico e em prol mesmo de melhorar o produto, né? Como todo mundo quer fazer.
a se meter nos pull requests, né? Dar opinião, corrigir, chamar a pessoa, fazer testes, tá? E depois que corrigir, mandar o pull request de novo. E aí, assim, a gente consegue impactar. Sim, um ponto importante. Só vai ser problemas de acessibilidade só vão ser resolvidos quando eles estiverem no backlog, tá? Se não está no backlog de alguma coisa que precisa ser resolvida, priorizada, seja um bug, uma issue, ou uma funcionalidade, uma melhoria, se não está no backlog, nunca vai passar para sprints, tá? Então, a gente precisa discutir os problemas de acessibilidade com o time, refinar, levar para o backlog para, posteriormente, em algum momento ali, aquilo ser priorizado e ser tocado na sprint, tá? Mas, independente disso, para toda nova função que está sendo construída, vamos passar a nos meter, vamos passar a contribuir, eu acho que a palavra melhor é essa, tá? A contribuir com o que está sendo desenvolvido, dando pitaco ali, corrigindo, né? E, se for o caso, reajustar, refazer, tá? Na maioria das vezes, pequenos ajustes vão precisar ser feitos, tá? Só pequenas adequações e tudo se resolve. O que a gente não pode ficar é só nesse discurso teórico, mostrando foto de iniciativa de empresa tal, escrevendo texto com base na WCAG, princípio 3 ponto não sei o que da WCAG e não sei o que, e não dizendo como atingir esse princípio tecnicamente, como chegar numa página web e resolver esse problema. Porque assim a gente só vai ficar sendo mais um na multidão, falando a mesma coisa, e os problemas estão aí, só aumentando. Tem gente que fala muito bonito da causa, que defende muito a acessibilidade, mas quando é para ele resolver, quando é para ele jogar no backlog da empresa, quando é para ele ter o poder de decisão de dizer, não, uma entrega está atrasada, mas foi detectado um problema de acessibilidade. A gente faz o quê? A gente lança o produto e depois corrige, ou a gente atrasa a entrega ainda mais para poder resolver o problema de acessibilidade, mas só entrega quando tiver o quê? E aí, o que muita gente faria numa situação dessa? Né? É nessa hora que a gente vê se o cara está só falando do discurso para se promover ou se ele está preocupado realmente com a causa ou com o produto que ele está atuando. Porque o certo aí, por mais que esteja atrasado, nesse exemplo fictício que eu dei, se foi detectado um problema de acessibilidade, o produto só deveria ser entregue mesmo quando estivesse ok, inclusive com esses critérios. Tá? Mas o que a gente vê por aí muitas vezes é simplesmente empurrar com a barriga, lança o produto assim mesmo, bota em produção, e se tem problema de acessibilidade, depois a gente vê, e é um depois que a gente vê que nunca se vê, porque nem pro backlog vai, e fica por isso mesmo, tá? Então, era essa a reflexão que eu queria trazer. Eu vou passar a trazer outras tantas aqui, tá? Sobre essa área de tecnologia, pra gente não ficar só nessa parte de código. Eu gostei do suco de laranja. Que bom. Pra gente não ficar só nessa parte de código, tá? Então, a gente vai passar a ter mais esse tipo de conteúdo aqui, que muitas vezes é dúvida de muita gente. E muita gente nem imagina como tirar essas dúvidas, o que existe aí em prol de tantos assuntos, tá? Então, eu vou passar a diversificar um pouco mais o conteúdo a partir de então, tá ok? Espero que tenham gostado. A gente continua essa discussão de forma saudável nos comentários. Fiquem à vontade para propor novos vídeos, tá bom? E até o próximo. Forte abraço.